Inteiro, viu? Tá bom pra ele? Ele infarta. Já deve estar mandando mensagem já aqui, que já deu 7h50, mas vai ser tranquilo aqui. Ó, gente, difusão, certo? É bem simples aqui. Resumindo, aqui a gente vai fazer, ainda focar em um que é a osmose. E na difusão entre a membrana, vale salientar que a gente precisa saber sobre o que, ó. Aqui ele está no meio extra e no meio intracelular. Por que o nome é difusão facilitada? Lembre-se, tem esse pontinho verde aqui. Então, algumas substâncias precisam passar para o meio interno da célula. Aqui tem muito, aqui tem pouco. A gente chama de meio hipertônico, meio hipotônico. Por que é facilitada? Observe, alguém facilitou. Então é facilitado, né? Porque a permease, que é uma proteína, ela facilita a entrada dessa substância. Difusão simples é aquela que vai passar livremente pela membrana, certo? Então lembre-se, difusão facilitada e simples, ela vai sempre do mais para o menos. E é a passagem de um soluto. Professor, não lembro o que é soluto. Monstro, café, novamente. Sempre dou mais um café. Café, tem pó, tem açúcar, tem água, né, monstro? O que é o soluto? Aquele que concentra. O pó, o açúcar pode concentrar, mas o açúcar não concentra. Concentra, assim, porque você é pobre e você bota 3 ou 5 colheres de açúcar, que é para ficar 2 dedos embaixo, porque você acha lindo. Porque a sua glicose precisa aumentar para uma futura diabetes. Não é não? Pronto. Então, lembre-se, quando é difusão simples, ela vai passar livremente pela membrana. Você pode ser abordado também em gráficos, tá? Difusão simples e difusão facilitada. Por que ela dá uma quedazinha aqui? É porque ela vai chegar um momento que ela precisa de ajuda de alguém até se estabilizar. Difusão simples, ela vai passar livremente pela membrana, porque não precisa de ajuda de alguém, tá? Então, lembre-se sobre isso aqui e dos exemplos que vai estar bem abordado para vocês em relação à difusão entre membrana. Mas o nosso foco deve ser maior, especialmente na osmose. Por quê? Nesses dois transportes aqui, você vai ter do mais para o menos. Nesse cara aqui na osmose, ele é do menos para o mais. E outra coisa, ou seja, do meio hipotônico para o hipertônico. Por que já muda? Porque não é, eu não estou querendo saber do que vai passar de solvente, de soluto. Não é o concentrado, e sim a água. Então, a água que é importante para a gente. Ou seja, na difusão simples e facilitada, a gente viu que é um soluto que concentra, né? Tipo glicose, uma proteína, algo pesado, algum gás pesado. Então, aqui é o soluto. Aqui é o solvente. E é o que as questões têm colocado, né, na sua cabeça. Porque muita gente confunde. Vamos pelo gráfico. Se você colocar isso aqui no gráfico, você tem em mente, né, matematicamente, você vê isso aqui, está crescendo. Então isso aqui está muito concentrado. Isso aqui é no meio hiper. Não. Essa solução X ela é do meio hipotônico. Essa solução aqui do meio é o meio isotônico. É a mais fácil de você achar em um gráfico de osmose e que para você entender. E aqui é no meio hipertônico. Gente, o que é isso? Por que esse gráfico é hiper e esse cara está decaindo? Porque esse gráfico está subindo e ele é hipo. Monstro, é o velho exemplo que todo mundo vai dar para você. É um peixe ou então a salada, certo? Quando você coloca sal na salada, eu estou deixando muito soluto ali e para tentar concentrar o meio externo, ela vai perdendo água. Observe como ela fica bem molhadinha. Então, o tronco, né, em si da alface. Quando você coloca muito sal, você está perdendo água para o meio externo. Então, por isso que o meio está concentrado, eu chamo ele de hipertônico. Mas na osmose, eu quero saber sobre o solvente. Se o meio é hipertônico, eu estou perdendo água. Se o meio é hipotônico, eu estou ganhando água. É uma esponja. Ela vai ganhando aquela água, ela vai chegar um momento que ela vai inchar. Qual é a diferença? É que você vai ter, em uma célula animal, nós não temos a parede celular, como a gente já comparou. Então, ela vai causar lise celular, certo? E quando for no meio hipertônico, ela vai crenar, ou seja, ela vai murchar. Por quê? Olha o gráfico decaindo, certo? Se for no meio hipotônico, ela está ganhando água, ela está sugando aquela água que tem ali no meio, ela está ficando cheia, só que como nós não temos parede celular, vai causar a lise dela. Já diferente da célula aqui embaixo, que é a célula vegetal. O que a célula vegetal diz pra gente? É que, observe, ela não vai se romper. A gente fala que na biologia ela vai ficar túrgida. O que é isso? Você está inchado. Nessa quarentena nós estamos o quê? Túrgido, inchados.
né? Retendo muita água, né? Comendo demais, muita besterol, né? Então, o que uma pessoa está plasmolizada? Ela está perdendo água para o meio externo. Quando ela está no meio hipotônico, ela está ganhando água. Olha o gráfico. Comece pelo gráfico, você vai conseguir colocar na sua cabeça, certo? Então, só que para uma célula vegetal, lembre-se, você vai ficar túrgida, não vai romper porque tem uma parede celular vegetal. Esse processo aqui de cima é um processo irreversível, não volta mais. Aqui é um processo reversível. Por quê? Por conta da parede celular dos vegetais. E como isso pode estar caindo também para vocês, quimicamente e biologicamente, que é a osmose reversa. No tratamento de água da gente e no processo de dessalinização, a gente utiliza a osmose reversa. Aquelas torneiras que você coloca para sair água filtrada é uma osmose reversa. Ela é bem branquinha. Você deve ter visto já provavelmente em casa, nas casas dos um filtro daqueles de barro, faz uma osmose reversa. Você coloca lá água, ela vai ter aquele filtrozinho, né, dentro, para que ela fique com apenas o solvente, que é importante. Né? O cloro fica em outro momento. E claro, também o barro auxilia nesse processo aí, tá? Aqui, ó, o que é a osmose reversa? É porque ela vai o inverso do que diz a osmose. A osmose diz que vai do menos para o mais. Aqui, ela vai do mais para o menos. Então, osmose reversa. Para que eu utilizo isso? Por exemplo, se eu quero ficar somente com a salinização da água, o sal, eu vou fazer a osmose reversa. Eu vou retirar a água e ficar somente com o sal que eu quero. Por exemplo, tratamento de água. Eu vou aqui nesse lado vai ficar somente os contaminantes, ou seja, as bactérias, a flocação das bactérias, e do outro lado vai ficar água que vai sair para a sua torneira, só que antes dela sair para a sua torneira, ela ainda vai ser decantada com um pouquinho de alguns reagentes químicos aqui, para que você tenha então água pura, sempre separando com membrana semi-permeável. Então, a osmose reversa é utilizada para quê? Tratamento de água, né? Processo de dessalinização. Então, veja que é muito importante para a gente. Como caiu ano passado? Um cozinheiro colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar, né, acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-la, certo? Para as batatas salgadas, porque absorveram parte do caldo do excesso do sal. Absorveram parte do caldo do excesso do sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido pela batata, o sal foi absorvido pelas batatas por osmose, pois por envolver apenas o transporte do solvente, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Tem alguma coisa a ver? Não, né, gente? Pode ser a letrinha A? Pode ser. Não estou dizendo que é. Pode ser. É fagocitose? Nada a ver. O que é fagocitose? Lembra? Englobamento de partículas sólidas. Certo? Quando você está comendo, você está o quê? Fagocitando. Mãe, eu quero fagocitar-te estes. Então, eu quero comer-tes, né? Em relação a comidas, certo? Quero jantar-tes. Você está fagocitando. Exocitose, colocar para fora, que você não vai usar mais. Não tem nada a ver porque não foi um processo natural. Você adicionou, ele colocou, ele acrescentou a batata. Epinocitose? Não, porque não é englobamento de partículas líquidas. Pode ser difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração? Pode ser. Mas estamos falando em que agora? O sal foi absorvido pelas batatas por quem? Por quem? Por osmose, por envolver apenas o transporte do solvente, ou difusão, porque o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. Seria quem então, gente? Ó, letra o quê? A ou E? É? E aí, o que vocês acham? A ou E? Quem fez Enem ano passado? Eu coloquei A. Acho que é A. É A ou E? Ou é A ou é E? A. Mas aqui não é excesso de sal? E aí? É difusão porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração? E aí? Foi a favor? Fale aí, vamos lá. Vamos resolver isso aqui pra gente acabar. O povo vai endoidar. Não. Não.
E por que a letra A? Porque tá mais fácil de entender. E o que tá mais fácil de entender? Na hora do nervosismo, eu nem sabia o que era gradiente de concentração, não. Então eu ia marcar a letra A mesmo. Eita, bicho. O meu primo que. Diga aí, vamos lá, vamos lá. Vocês marcariam A, ué? Letra A, porque não foi a favor, foi contra. E por que foi contra? Foi contra o quê que tá falando? Acho que foi a favor, porque a batata tirou a maioria do sal do feijão, né? Do caldo do feijão. Exatamente. E aí? Não foi a favor? Mas Agora ele. botar batata e feijão. Como é? É, tu nunca Botar fez batata. isso, não? Não. Batata e feijão. Minha gente. Oh, mas veja, minha gente, que vocês não estão. Vocês estão pelo raciocínio. Mas vê a letrinha A. Osmose por envolver apenas o transporte solvente. Quem era que estava em excesso? Era o solvente ou era o soluto? Absoluto. Era o soluto. Então, como é que eu colocaria a letra A? Você está dizendo que é assim, ó, osmose por envolver apenas o transporte do solvente. Se ele colocou mais água, deu para entender isso? Então, marcaríamos com certeza a letrinha o quê? Letrinha E. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Observe. O sal estava em excesso no meio hipertônico, a batata estava sem nenhum sal. Ela sugou esse sal para ela. Então a batata ficou hipertônica e a água ficou lá o quê? Hipotônica. Ela acrescentou mais água depois, certo? Alguns cozinheiros fazem isso. As mães de casa, perguntem aí, elas colocam a batata crua para tirar o sal de principalmente o feijão, se estiver muito salgado, tá? Olha aí o conhecimento do cotidiano de vocês. Pergunta à mamãe. Então, oi. Licença. No caso, a favor em relação à batata, né? Isso, exatamente. Porque ela colocou a batata estava hipotônica, ela estava sem sal, não é isso? O meio estava muito concentrado. O que ele quer saber era a questão da quantidade do tempero e do sal. Então ele está querendo saber do soluto e não em si do solvente, porque ela colocou mais água depois. Entendeu? Porque ela, até no final aqui, ó, Então, finalmente ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Então, ó, ela ô professor, Oi. então ele tira o ingrediente de concentração do maior e coloca no menor. Aí no caso a batata, ela suga e ela não vai devolver para o meio externo, porque é um vegetal, ela tem um parente de um vegetal maior, certo? Se ele tivesse colocado aqui a osmose por envolver apenas, não tirasse esse apenas, já estaria meio caminho andado, né? Aí realmente a questão seria anulada. Mas quando ele falasse osmose por haver apenas o transporte solvente, não foi somente a água, envolveu também o soluto, o excesso, envolveu também a questão do sal. Beleza? Tranquilo? Então, com certeza ficaríamos com a letrinha, certo? Que é a letrinha famosinha, a letrinha difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Esse apenas aqui deixa muito a desejar. Cuidado, certo? Deixa eu ver aqui. Alguém já está me perguntando? De boa? Ainda não. Gente, aqui, dá uma olhadinha novamente nisso aqui, tá? Sobre mitose e sobre meiose. A gente vai finalizar para começar a aula da SSA2. E você que vocês estão ansiosos para a aula do nosso amigo Arthur, lembre-se dessas diferenças, tá? Principalmente aqui no que vai causar a variabilidade genética, que não vai causar. Enem adora falar sobre essas questões. Outra coisa, contexto, tá? Contexto quando eu falo em relação a questão de reparação, crescimento e regeneração. Esse cara aqui, ele está envolvido com o crescimento celular do nosso organismo. Então, óbvio, se cresce, repara e faz isso em relação das células somáticas, células que estão em desenvolvimento, é óbvio que uma célula cancerígena vai estar envolvida com a mitose e não com a meiose. A meiose é somente para você se formar células gaméticas. Resumindo, a mitose para seu crescimento, reparação e regeneração. Ou seja, se ele contextualizar, por exemplo, com uma célula cancerígena, já sabe o que é mitose. É mitose, tá? Beleza?
Vamos ver como caiu nas questões, tá? A gente volta já para as fases. Ó, para estudar os cromossomos, eu preciso observar no momento em que se encontra em maior poder de condensação. A imagem corresponde ao tecido raiz da cebola vista a microscópio e cada número marca uma das etapas do ciclo celular. Gente, toda vez que ele falar maior poder de condensação, é onde você vai conseguir visualizar os cromossomos bem bonitinhos, o X bem bonitinho. É sempre aonde? Na metáfase, tá? Então, qual é a sequência? Prófase, metáfase, anáfase Anáfase, e telófase. telófase. Isso vocês já estão em mente. Então, é aqui aonde você vai ter o maior poder de condensação. Aonde vocês achariam aqui, ó? Eu teria aqui, né, o início da nossa prófase. Aqui, ó, prófase tardia. Eu teria onde mais? Olha aqui, parece esse emaranhado, tá, né? O xizinho bem bonitinho. A partir dessa 3, você já consegue visualizar que aqui é a metáfase. Os cromossomos, ó, eles ficam em maior poder de condensação. Aqui, os cromossomos estão sendo puxados para os polos da célula. Isso é a anáfase. E aqui está ocorrendo o final da divisão celular. Isso aqui é a telófase. Então, o que ele quer saber? Maior poder de condensação. É a fase onde você consegue visualizar ele bem bonitinho. Qual é? O número 3, tá? E como eu contextualizei para vocês, dá uma olhadinha nisso aqui, já estou me aperreando para voltar, para ir pro... Dá uma olhadinha nessa aula aqui de novo, tá? Importantíssimo. Mas como é que já caiu para a gente aqui, ó, 2018. Quando ele fala sobre células cancerígenas. O que é um câncer, gente? Um câncer é uma célula que vai estar em divisão proliferada, ou seja, não consegue se reparar. Então, quando ele fala sobre o ciclo celular, que foi ocasionado devido a essa proteína, induziu a célula à autodestruição. Isso é uma célula cancerígena. Não conseguimos reparar o material dela. Então, ela vai formando um bolo emaranhado de uma célula em cima da outra. A ausência dessa proteína poderá favorecer o quê? Redução de síntese de DNA, nada a ver. Saída imediata do ciclo celular, nada a ver. Ativação de outras proteínas, não, porque é uma célula cancerígena. Manutenção de estabilidade, não se estabiliza, porque é uma célula cancerígena. E proliferação celular exagerada, resultando em formação de um tumor. Com certeza. Por quê? Porque você não está conseguindo reparar. Uma célula cancerígena faz isso. Então, peço que vocês dêem uma olhadinha aqui, nessa parte, né, dessa aula. Já está disponível para vocês, que é a parte do ciclo celular. Que são os ciclos, né? Afinal de cada etapa dessa aqui, é o que a gente chama de checkpoint celular. A cada etapa dessa aqui, a célula para, e se ela tiver algum defeito, ela faz uma autodestruição, que a gente chama na célula de apoptose. Aí lembra, vai envolver aqui a proteína P53 e por aí vai. Dá uma olhadinha nisso aí novamente, que é importante. Tá? Aquele velho ciclo celular. Aqui é o checkpoint 1, o 2 e o 3. Dá uma olhadinha, porque é importante para que a gente aprofunde cada vez mais os conhecimentos. E qualquer dúvida podem perguntar, tá, monstrinhos? Não se sintam acanhados, não. Lembre-se também de dar uma olhadinha na questão da variação do quadro do ciclo de DNA. A gente volta a falar sobre ele em outro momento, em outra revisão. Não se preocupem. Já vai, minha gente. Relaxa o coração. E aí? Beleza? Vamos lá. Infelizmente, vamos ficar por aqui. Que já estou me azoando ali para ir para outra aula. Deixa eu terminar aqui a gravação.